Lembrando que no material da aula passada estava errado o número. A gente estudou o capítulo 4 e estava escrito 3, ok? Então, hoje é o 5, que a gente estudou na aula passada, foi o 4. Então, vamos ao resumo. Belsazar, ou Balsazar, depende da tradução, filho de Nabucodonosor, traz os vasos de ouro do templo de Jerusalém e faz uma festa com seus príncipes, mulheres e concubinas. Eles louvam aos ídolos. O rei vê uma mão, né, de repente, no meio da festa, né, o rei vê uma mão que escreve na parede, em frente ao castiçal, e fica desconcertado. Ele convoca seus astrólogos, magos. Ah, perdão, né, não botei o PDF. Espera aí, deixa eu botar aqui, desculpem. Bom, tá aí o PDF. Bom, então, ele convoca seus astrólogos, magos e adivinhos para interpretarem o que estava escrito, prometendo-lhes riquezas, mas nenhum deles é capaz de fazê-lo. Então ele tem essa visão da mão escrevendo na parede e a mão escreve algumas palavras, que nós vamos ver mais adiante. E ele então chama os sábios, astrólogos, magos, etc., adivinhos, né, em geral, para responder para ele o que era que ele tinha visto. Ninguém consegue responder, mesmo ele prometendo riquezas. A rainha sugere que o rei chame Daniel. Ele o convoca e lhe promete riquezas. Daniel aceita interpretar, mas recusa as riquezas. Daniel afirma que o Eterno concedeu glória a Nabucodonosor, permitindo que ele fosse grande sobre as nações. Mas Nabucodonosor se envaideceu, por isso tornou-se como os animais até que se humilhou perante o Eterno. Daniel diz ainda que Belsazar não havia se humilhado e que havia se levantado contra o Senhor devido ao uso dos vasos e culto aos ídolos. E dá a interpretação das palavras. Mené, que é a medida de uma mina, né? Então, o Eterno mediu o reino de Belsazar e ele chegou ao fim. Tekel, pesado. Belsazar foi pesado e achado em falta. Peres, ou Parsim, né? Parsim é o plural, tá? De Peres. Dividir. O reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Belsazar manda que Daniel fosse honrado e colocado como terceiro oficial. Mas naquela noite, Belsazar foi morto e Dario, o Medo, ocupou o reino. Muito bem. Então, esse é o resumo da narrativa de Daniel. Tá? Pergunta para vocês. Essa narrativa do capítulo 5 sobre Belsazar ou Baltazar, como queiram. Essa narrativa, vocês acham que é uma narrativa histórica ou vocês acham que é uma parábola metafórica? O que vocês acham? É histórico ou é uma metáfora? Esse em particular, essa história de Baltazar ou Belsazar. O Fernando está dizendo que é metáfora, o Marcos Maan também. A Nilce disse que é histórico. Quem mais? Alguém dá mais? A Raquel disse que é histórico. O Hélio, histórico. A Luci, histórico. Quem mais? Então, né? Emanuele, metáfora. Nós tivemos mais pessoas dizendo que é histórico do que dizendo que é metafórico, né? Na realidade, a maioria errou. Essa não é uma narrativa histórica de fato, tá? Por quê? Como é que a gente sabe disso? Muito simples, pessoal. Belsazar, ou Baltazar, era filho de Nabônidos. Ele não foi filho de Nabucodonosor.
ok? E ele nunca reinou sobre a Babilônia. Ele nunca foi rei. Tá? Ele, no máximo, o cargo máximo que ele chegou a ter foi de vice-rei quando o seu pai esteve ausente. Então, o seu pai se ausentava e, em dados momentos, Nabônides e Belsazar governavam ambos sobre a província da Babilônia. Mas nunca Belsazar chegou a ser rei de fato. Tá? Então, essa não pode ser uma narrativa histórica. Tá? Segundo, Dario nunca foi Medo. Tá? Tá escrito que Dario era Medo. Dario não era Medo, Dario era persa. Tá? Ah, Shaul, então a Bíblia errou? Não, a Bíblia não errou. Tá? O que acontece que vocês precisam entender, a cultura semita é assim, muitas vezes, quando os escritores, os autores judeus queriam escrever e estavam num clima de dominação e não podiam escrever de uma forma direta, o que eles faziam? Eles escreviam de maneira metafórica e davam pista de que aquilo não era histórico. Tá? Então, isso está em Heródoto, tá, Nilce? Você pode ver toda a referência dos reis babilônios, Heródoto narrou a dinastia. Tá? E sobre Dario também. Dario até não é. A gente sabe que não é Medo, porque a própria Bíblia diz que Dario era persa. Tá? Agora, vejam vocês, tá, pessoal? Assim, por exemplo, o livro de Judite, muito antes de Judite ser operadora de telemarketing, né? O livro de Judite, que não é um livro que está na Bíblia, né, vamos dizer, mas era um livro importante que circulou na época dos Macabeus, ali entre os judeus, começa o livro, né, falando do 4º ano do reinado de Nabucodonosor na Assíria. Nabucodonosor nunca reinou sobre a Assíria. Então, o judeu que estivesse ouvindo isso daquela época, tá, o habitante da província de Judá, ele sabia disso. Tá? Ele ia olhar e falar, pera lá, aqui tem, né? Ele percebia, ele tinha a sacada. Não, pera lá, essa história está dizendo que Nabucodonosor foi rei da Assíria. Todos os judeus sabiam que Nabucodonosor foi rei da Babilônia, porque foi Nabucodonosor que exilou, né, o povo judeu. Então eles sabiam. Então, assim, essas referências impossíveis historicamente, elas são colocadas de propósito para mostrar para o povo que aquilo era uma metáfora. Entendeu? Por quê? Porque havia momentos em que o povo não podia, as histórias que eram circuladas, elas não podiam circular de maneira aberta, né? Porque senão ia dar problema. Tá? Israel não era livre, né? Naquela época, na verdade era o reino de Judá. O reino de Judá não era livre. Tá? O reino de Judá, num primeiro momento, ficou sob o domínio dos babilônios. Os persas venceram os babilônios e dominaram o povo judeu, né? Tiveram domínio sobre o povo judeu, tinham uma simpatia pelo povo judeu, é verdade, mas havia o domínio. Tá? Depois, os gregos, né? Alexandre o Grande vai e domina a região lá da Pérsia, e aí, por fim, você tem a quebra do reino de Alexandre o Grande em 4, e aí nós sabemos que o povo judeu ficou sob o domínio dos Seleucidas. Tá? Embora os egípcios também estavam ali, né? Mas os Seleucidas dominaram, que era o pessoal greco-sírio, né? Aquela região ali do Império de Alexandre o Grande. Os Seleucidas, então, que vieram depois, né? Já da divisão em 4 reinos, dominaram o reino de Judá. E depois, o Império Romano, que dominou, né? Os Seleucidas e outras reminiscências do Império dividido, né, da Grécia, e dominou a região de Judá. Então, pessoal, desde Nabucodonosor, a província de Judá nunca mais foi livre. Tá? Então, se não era livre, eles tinham que tomar cuidado. Eles não podiam, em pleno domínio da cultura helenista, fazer críticas diretas aos greco-sírios, aos seleucidas, ou mesmo aos romanos. Não podia fazer direto. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam, tá, a ideia e criavam parábolas, tá? Criavam metáforas para poder
enviar conhecimento. Então, repara, pessoal, não é um erro porque é de propósito. Tá? Não é um erro, não é um equívoco, porque o objetivo era esse, era passar uma mensagem codificada. Tá? Hoje, a gente olhando e sabendo das informações históricas, a gente tem condições de observar e ver o que aconteceu. Tá? Então, quando a Bíblia chega, né, principalmente aí nas narrativas, né, nos livros dos os chamados Ketuvim, os escritos, quando eles vêm e dão uma informação que não bate com o registro histórico, é de propósito. Tá? Pode ter certeza que ali tem alguma mensagem que não podia circular livremente. Tá? Todos entenderam? Sim? Tá? Então, Dario, né, ele não era Medo, foi um famoso rei persa. Ele reinou entre 552 até 486 antes da Era Comum, responsável por organizar seu império em províncias encabeçadas por sátrapas ou governadores. Segundo Heródoto, no livro Histórias 389, Dario estabeleceu 20 sátrapas. Ele estabeleceu 20 governadores ali sobre o reino dele. Então vamos lá, vamos ler. O rei Baltazar deu um grande banquete a seus altos dignatários, que eram em número de 1000, e diante desses 1000 pôs-se a beber vinho. O que simboliza 1000 para o judeu? Não era literal, né? Ele foi contando 988, 89, 90. Não era assim. Tá? 1000 era o quê? Era uma ordem de grandeza de um tempo absoluto. Tá? Perdão, de um número absoluto. Então, 1000 muitas vezes representa o máximo. Né? 1000 vezes 1000, o máximo do máximo. Tá? Então, quando ele diz 1000 de seus dignatários, o que a Bíblia está dizendo é que ele botou um mulão de gente, né? Botou um monte de gente, todo mundo que ele podia chamar. Tá? Diante desses 1000, pôs-se a beber vinho. Sob o influxo do vinho, quer dizer, estava bebum, né? Estava bebum. Baltazar ordenou que lhe trouxessem as taças de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Tá? Então, olha só, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, para tirar vasos e taças de ouro e prata do templo e usar num banquete, isso daí só se o cara for bebum, só se o cara está sob influência de álcool. Tá? Então, ele está ironizando aqui. Ironizando o quê? Vamos lembrar do contexto no qual Daniel foi escrito. Tá? Daniel foi escrito mais ou menos na época da dominação dos Seleucidas. Naquela época, os judeus helenizados, em conjunto com os próprios Seleucidas, tá, promoviam adorações a ídolos e, em dado momento, inclusive, passaram a usar o templo de Jerusalém para adorar divindades gregas. Uma das divindades que era lá adorada era justamente quem? Zeus Olimpo, né? E outra era Baco, que era filho de Zeus. Tá? Muito bem. Então, o que eles estão querendo dizer? Olha, para fazer isso, só se for louco, só se está fora do juízo perfeito. Tá? Então, essa é a ideia que eles estão transmitindo. Bom, vamos continuar. Trouxeram-lhe, pois, as taças de ouro e prata arrebatadas ao santuário do templo de Deus, ou do Senhor em Jerusalém, e nelas beberam os reis e seus dignatários, suas concubinas e suas cantoras. Em algumas traduções está esposas e concubinas, eu acho que é melhor do que essa aqui da Bíblia de Jerusalém. Eles bebiam vinho e entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Qual é o objetivo ao dizer isso? Né? Por que falar que os deuses eram de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra? Para dizer o quê?
tudo quanto era divindade feita por mãos humanas. Tá? Então vamos aos comentários aqui. O banquete na Babilônia era comum que reis cometessem grandes extravagâncias com banquetes enormes, frequentemente durando dias. Muitas vezes esses banquetes eles duravam dias. Os persas também detinham esse hábito, como é retratado no livro de Esther. Tá? Então os persas também faziam isso, banquetes que duravam dias. Aliás, até em Israel, né, você vê isso com Salomão. Tá? Nos banquetes, além da comida e da bebida, era também comum a realização de orgias com concubinas. Os banquetes também serviam para que os bens conquistados em guerras fossem dispostos diante dos oficiais do rei. Tá? Então, assim, se você lembrar da história, né, de Esther, e você lembrar, né, da história da rainha Vasti, né, que foi a rainha antes de Esther, né, ela é mandada para a presença do rei, né, e na frente dos convidados. E a linguagem do texto bíblico dá a entender que ela foi mandada nua, né, apenas usando a coroa. E aí, evidentemente que as pessoas não vão ficar só olhando, né? Então, você tinha muito isso, né? Você tinha essas orgias, essas festas repletas também de promiscuidade, tá? E também nessas festas era comum que os reis mandassem trazer dos seus tesouros os artefatos que eram pertencentes aos povos que eles tinham dominado. Então seria natural que num banquete os bens que foram confiscados do templo fossem também levados. Tá? E aí também falando sobre os vasos do templo. Tá? É evidente a temática da profanação dos objetos sagrados do templo. Servir vinho em banquetes, dados não apenas a pessoas comuns, como também a concubinas, era considerado uma das maiores formas de desrespeito ao Criador. Não o vinho pelo vinho, tá, pessoal? Mas o vinho nos objetos sagrados. Tá? Então, assim, isso mostrava uma profanação danada. Considerando ainda que o livro foi escrito por volta do período dos Macabeus, fica evidente a mensagem do autor aos judeus helenizados. O povo judeu não deveria aceitar que os objetos sagrados do templo fossem profanados. Algo que sabemos ter ocorrido historicamente, conforme registrado no livro de 1 Macabeus. O livro de 1 Macabeus, pessoal, é um livro que não dá para deixar de ler. É importantíssimo. Ah, mas não é da Bíblia. Não, não é da Bíblia, mas é um livro histórico. Tá? Leituras que são muito importantes para que você entenda a época do judaísmo do Segundo Templo, tá? São Flávio Josefo, também o livro de Macabeus e outros livros históricos, aí mesmo os tidos como apócrifos, Fílon, também para entender os judeus na diáspora, e, obviamente, os manuscritos do Mar Morto. Isso além da própria Bíblia, né? Tá? Heródoto também. Tá? Heródoto e alguns outros historiadores que escreveram, né, mais ou menos numa época parecida, como Plínio. Tá? Então, esse material, essa literatura, vocês têm que ler, têm que estudar se vocês quiserem entender o judaísmo do Segundo Templo. Tá? Muito bem. Os deuses descritos, diante dos quais os vasos são utilizados, referem-se ao fato de que houve até mesmo anuência dos judeus helenizados diante da realização de cultos a Zeus Olimpo e a seu filho Baco no Templo de Jerusalém. Tá? Os judeus helenizados estavam participando, estavam achando bonitinho, estavam achando lindo. E o que essa mensagem queria dizer? Aquilo que o Fortunato sempre costuma dizer, não brinca com o eterno. Né? Não pegue os vasos do templo sagrado e profane, degrade diante de um uso de um ídolo. Não use o templo de Jerusalém para adorar um ídolo, que era o que estava acontecendo. Tá? Deuses de ouro e prata, uma característica comum do judaísmo naquela época era a paródia dos ídolos. Isso está escrito na Jewish Study Bible. Geralmente focando em sua origem material e sua inabilidade de responder orações. Tá? Isso vai fazer contraste, pessoal, com a mão. Tá?
Vocês já pararam para pensar por que a mão? Vamos ler aqui. De repente apareceram dedos de uma mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário, sobre o estuque da parede do palácio real. E o rei viu a palma da mão que escrevia. Então o rei mudou de cor, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus membros se relaxaram e os joelhos puseram-se a bater um contra o outro. Está tirando um barato aqui, né, da cara do rei. Está dizendo que o rei, que era conquistador, que era machão, que estava lá, que era tudo, né, de repente, né, virou um franguinho medroso. Tá? Então essa é a ideia. Né? O rei começou lá a ter trimelique. Né? É uma brincadeira, né? Isso é escrito em tom de ironia. Né? Daniel é o livro mais engraçado da Bíblia, né? Engraçado propositalmente, tá? Ele está cheio de piada, né? De ironia, de gracejo, né? De um monte de coisa nessa linha. Né? Bom, então aqui é o quê? Debochando dos ídolos. Tá? Por quê, né? A mão? Tá? Por uma razão muito simples, pessoal. Como é que vocês entendem vamos dizer, o contraste entre a mão na parede e os ídolos? E aí, o que vocês acham? Alguém se arrisca? Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo tão quieto? Estão me ouvindo ainda? Está todo mundo tão quietinho? Então, participem, né, pessoal? Não fiquem só ouvindo passivamente. Né? Qual é a semelhança ou diferença, né, da mão e dos ídolos? Alguém tem alguma ideia? Tá todo mundo dormindo, né? Vamos lá. A gente já, bom, acho que aqui já o erro de Belsass. Na verdade, aqui, vamos para a página 7 do comentário, depois a gente volta no erro, tá? O Deus da mão humana, né? Compare com o dedo do Senhor que traz as pragas em Êxodo 8:19, ou escreve os 10 ditos em Êxodo 31:18, tá? Então o contraste é evidente. Isso, perfeito, Bianchini, perfeito. A mão representa uma ação, é atuante, né? O ídolo é feito pela mão, então o ídolo é inferior à mão. O ídolo não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa é a mão que constrói o ídolo. Então a mão é usada para simbolizar esse contraste, tá? Enquanto os ídolos eram obra da mão dos homens, a mão divina traz uma mensagem. Tá? Então, a mão aqui, né, é uma, vamos dizer assim, né, é uma referência ao próprio Eterno. Tá? A mão do Eterno que deu os 10 ditos, a mão do Eterno que livrou Israel do Egito, a mão do Eterno que trouxe pragas. Tá? Quando se fala a mão do Eterno, é óbvio que não é literal, né? Não é que o Eterno tem uma mão de carne e osso, né? Mas a mão aqui representando a ação. Então, enquanto os ídolos ficam lá, não fazem nada, tá? A mão do Eterno está agindo. Esse é o simbolismo da visão. Tá? Então, enquanto os deuses que estavam sendo honrados nada poderiam fazer para reverter qualquer situação, a mão do Eterno sentenciava o rei, condenando a Babilônia de maneira definitiva. A metáfora faz alusão ao fato de que os deuses dos helenizados nada poderiam fazer quando o Eterno dissesse basta e colocasse fim à profanação pelo poder de sua mão.
Ou seja, aquilo que viria, né, porque vem a sentença de juízo do Eterno, nenhum ídolo, nenhuma divindade de ouro, prata, pedra, cobre, né, barro, o que fosse, né, poderia fazer algo para impedir. Tá? Então, essa é a metáfora. Tá? E Baltazar, por que ele estava, né, todo envaidecido fazendo o banquete? Tem uma explicação da tradição judaica, a gente não sabe se é verdadeira, mas eu achei interessante e eu trouxe aqui. Tá? De acordo com a tradição rabínica, está lá no Talmud Bavli, em Megillah 11b e 12a, Belsazar estava celebrando porque pensava que a previsão da queda do reino da Babilônia, depois de 70 anos, que está lá em Jeremias 25:11 e Daniel capítulo 9, havia se provado equivocada. Ele teria, contudo, errado o cálculo por 1 ano. Tá? Então, assim, a tradição dessa leitura, ela revela a mensagem por trás do texto. Tá? Eu não sei dizer para vocês se o autor de Daniel realmente tinha isso em mente, né? Que Belsazar estava comemorando que a Babilônia não ia cair. Tá? Mas essa mensagem que a tradição traz é uma mensagem verdadeira. Né? Os judeus helenizados não deveriam supor que o Eterno nada faria, simplesmente porque havia tempos em que nenhuma ameaça surgia contra o reino de Judá. Tá? Até que os Seleucidas chegaram no ponto de Antíoco Epifânio, não houve ameaça externa. Né? Depois dos persas, da restauração ali, da volta do exílio até Antíoco Epifânio, não houve ameaça concreta, né, assim, de destruição do reino de Judá. Tá? A celebração de uma noite poderia, no dia seguinte, se transformar em desgraça em virtude da punição dos céus. Era muito comum esse alerta nos tempos bíblicos, tá? Olha, não é porque está tudo bem agora que amanhã não vai estar tudo bem, tá? Não é porque está tudo bem agora, né, que amanhã significa que as coisas vão estar bem, tá? Muito bem. Então, vamos seguir. E logo, aos gritos, mandou chamar os adivinhos, os caldeus. Caldeu também pode ser traduzido como mago, tá? E os astrólogos. E disse o rei aos sábios de Babilônia: aquele que souber ler esta inscrição e dela me der a interpretação, será revestido de púrpura, receberá um colar de ouro ao redor do pescoço e ocupará o 3º lugar no governo do meu reino. Tá? Então, né, vejam vocês que coisa interessante. Né? A púrpura, que era de fato um tecido que era tecido real, era da realeza, era caríssimo. Tá? E o colar de ouro, evidentemente, né? E o lugar de 3º no reino. Né? Por que o 3º? Porque você tinha 2 autoridades ali. Né? Se a gente fizer a transposição para né, a realidade de Judá enquanto dominado, o primeiro era o rei que dominava a região. Né? Então, o primeiro, vamos dizer assim, na época de Dario, seria Dario. Na época de Ciro, seria Ciro. Na época de Antíoco Epifânio, seria o próprio. Tá? Mas eles sempre tinham um representante local. Tá? Então, por exemplo, na época de Ciro, né, ele elegeu ali Esdras e Neemias, na verdade Neemias, né, como a principal figura. Né? Ele chegou a eleger, acho que Dario chegou a eleger Zorobabel, né, também como um representante local. Tá? Então, a ideia seria de um 3º. Né? Isso se encaixa muito bem na narrativa de Daniel, quando a gente entende o contexto e o que a mensagem está querendo transmitir. Tá? Muito bem. Então, acorreram todos os sábios do rei, mas não conseguiram ler a inscrição, nem muito menos dar a conhecer a sua interpretação ao rei. Tá? Então, eles não conseguiam nem ler, não conseguiam decifrar, estava escrito de uma maneira que eles não conheciam. O rei Baltazar ficou ainda mais perturbado, mudou de cor e seus dignatários ficaram consternados. A rainha
ao ouvir as palavras do rei e de seus dignatários, porque a rainha, uma pessoa que não apitava nada, tá? Uma rainha falar alguma coisa e zero era a mesma coisa. Não é à toa que no livro de Esther, né, você tem a referência a se Esther falasse fora de hora, né, o rei poderia matar, porque a mulher era tratada no Oriente Médio como lixo, era uma mera propriedade do homem, né? Muito bem. Então a rainha entra na sala do banquete, que era uma coisa que elas não podiam fazer assim livremente, e tomando a palavra disse: ó rei, vive para sempre, que teus pensamentos não te perturbem e não se mude a tua cor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, rei, né? Ela está sendo ousada, né? A rainha está sendo muito ousada de chegar e adentrar a presença do rei assim dessa maneira, tá? Há um homem no teu reino no qual habita o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai ele encontrou-se luz e inteligência, nele, perdão, encontrou-se luz e inteligência, sabedoria igual à sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, nomeou o chefe dos magos e adivinhos, caldeus e astrólogos. Portanto, uma vez que nesse Daniel, que o rei cognominou Baltazar, constatou-se um espírito extraordinário, conhecimento, inteligência e arte de interpretar os sonhos, de resolver enigmas e de desfazer os nós, manda comparecer Daniel e ele te dará a conhecer a interpretação. Esse trecho aqui, tá? O entendimento dos acadêmicos é que ele é um texto posterior. O que eu quero dizer com isso? Na introdução a Daniel, a gente viu que o livro de Daniel era uma coletânea de histórias, né, atribuídos de metáforas e parábolas, né, de contos atribuídos a Daniel e que foram compilados. E o compilador, vamos dizer, ele ajustou, ele costurou para que as histórias ficassem fluidas. Tá? Isso é visível pela linguagem e pelas histórias. Até mesmo pelo fato de, se você observar na Septuaginta, por exemplo, Daniel tem muito mais histórias. Né? Tem vários capítulos que não estão no texto massorético. Por quê? Que eram histórias que alguém em dado momento achou importante e colocou ali, mas não foram selecionadas, né, pelos homens da grande assembleia no momento de estabelecimento do cânone judaico. Tá? Então aqui, vamos dizer assim, seria o narrador costurando as duas histórias. Tá? Assim foi Daniel introduzido à presença do rei. E o rei disse a Daniel: és tu, Daniel, um dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer que o Espírito dos deuses habita em ti e que em ti se encontra luz, inteligência e sabedoria extraordinária. Já me foram introduzidos à minha presença os sábios e adivinhos para lerem esta inscrição e me darem a conhecer sua interpretação, mas eles são incapazes de me oferecer o significado da coisa. A ponte, então, pessoal, entre as duas histórias é justamente a figura de Daniel como um intérprete divino. Ouvi, porém, dizer que tu és capaz de dar interpretações e de desfazer os nós. Se, pois, és capaz de ler esta inscrição e de me propor a sua interpretação, serás revestido de púrpura e trarás um colar de ouro ao pescoço e ocuparás o terceiro lugar no governo do meu reino. Muito bem. Daniel tomou a palavra e falou diante do rei: fiquem para ti os teus presentes e oferece a outrem os teus dons. Né? Então Daniel falou: não quero nada não. Eu vou te dizer o que é, mas eu não quero nada não. Quanto a mim, vou ler esta inscrição para o rei e dar-lhe-ei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu o reino, a grandeza, a majestade e a glória a Nabucodonosor, teu pai. Por essa grandeza que Deus lhe dera, tremiam de medo diante dele todos os povos, nações e línguas. Ele tirava a vida a quem queria e deixava viver a quem queria. E a quem queria exaltava e a quem queria humilhava. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu até a arrogância, ele foi deposto do trono real
e arrebataram-lhe a glória. Foi expulso do convívio humano e seu coração tornou-se igual a dos animais. Passando a conviver com os asnos, ele se alimentou de erva como os bois, e o seu corpo foi banhado no orvalho do céu, até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo é quem tem domínio do reino dos homens, no qual ele estabelece a quem lhe apraz. Bom, esse trecho aqui, né, o objetivo dele, ele parece meio deslocado, né, do contexto geral, ele é também uma costura feita com o capítulo anterior. Tá? Então você tem no primeiro capítulo Daniel como sendo, né, aquele que é capaz de interpretar os sinais ocultos na Babilônia, há uma ponte com esse capítulo, né, que a gente viu anteriormente. E no capítulo 4, né, o capítulo 3 é a história dos amigos, né, dos 3 amigos de Daniel. O capítulo 4, ele volta para Daniel, né, então tem a ponte também. Então esse capítulo, que é o capítulo de número 5, ele faz ponte, né, com o capítulo 1 e com o capítulo 4, as duas histórias que começam nesses dois momentos, tá? Ou 2, não lembro agora de cabeça, né? Acho que Daniel, não se lembra se agora é introduzido no capítulo 1 ou capítulo 2, mas enfim, é a outra história de Daniel, tá? Para não ter que parar aqui e olhar de novo, né? Bom, aí que realmente ele vai dizer o que interessa a Baltazar ouvir, né? A Belsazar ouvir. Mas tu, Baltazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora tenhas sido ciente de tudo isso. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Tu mandaste buscar as taças do seu templo, e tu e teus dignatários, tuas concubinas e tuas cantoras, nelas bebestes vinho e entoastes louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, os quais não veem, não ouvem, não compreendem. Mas o Deus que detém teu respiro entre suas mãos e de quem dependem todos os teus caminhos, tu não o glorificaste. Vamos ler um comentário aqui. Importante. Deixa eu ver. Está na página... Deixa eu ver aqui. Está na página 8, tá, do material. A consequência do pecado. Por causa do sacrilégio dos vasos do templo, os pecados, não é pegados, tem um erro que o corretor automático deve ter trocado. Os pecados de Belsazar foram mais diretamente contra o Senhor do céu do que os de Nabucodonosor. Está lá na Jew Study Bible, né, em Daniel 5, 23. Tá? Então, pessoal, né, quando a gente observa, tá, essa circunstância, essa situação, tá, a mensagem, né, é mais clara ainda. Tá? Qual é a mensagem aqui? A mensagem aqui, pessoal, é a seguinte, né? Os judeus helenizados poderiam pensar que o exílio se deu tão somente em função da injustiça social, ou mesmo que ocorreu em virtude do suposto maior poderio dos deuses das nações. O autor alerta para o fato de que o Eterno não perdoaria uma ofensa feita diretamente à honra dele, e que era justamente o que estava ocorrendo no templo de Jerusalém. Tá? Então, assim, o pecado de Belsazar é tido como pior, como mais grave, porque ele profanou os vasos do templo. Tá? Por que isso é importante? Pelo seguinte, os judeus helenizados podiam imaginar que o pecado fosse outro. Né? Os profetas falaram muito de injustiça social, os profetas falaram muito de malignidade, e eles poderiam, de alguma maneira, pensar que, na realidade, a punição foi por isso, e não se preocupar com a questão do templo profanado e dedicado a Zeus Olimpo ou dedicado a Baco, seu filho, na época da dominação dos Seleucidas. Tá? Então, aqui é um alerta, né? Olha, cuidado, não vai brincar com o Eterno, como diz muito bem o Fortunato.
Por isso foi por ele enviada a extremidade dessa mão e traçada esta inscrição. A inscrição assim traçada é a seguinte. Bom, primeiro, extremidade da mão, pessoal. Isso aqui é uma alusão ao fato, né, vamos dizer, de que tanto a palavra mão quanto a palavra braço eram usados na literatura semita para se referir a um ato. Né? Então, quando se enfatiza que o ato foi só a pontinha da mão, né? Então, há uma referência aqui à seguinte ideia. Olha, seguinte, basta um pouquinho do poder do Eterno para virar tudo do avesso. Tá? O Eterno não precisa nem fazer esforço para punir. É isso que está sendo dito. Tá? A inscrição assim traçada é a seguinte. Mané, mané tessel parsim. E esta é a interpretação da coisa. Mané, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Né? Tessel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Tá? A Bíblia de Jerusalém trouxe, né, aqui justamente em itálico, né, para mostrar a relação, né, entre as palavras. Tá? Né, parsim dividido. Tá? Então, mané mediu, tessel, né, seria, aliás, aqui, tessel é pesado, né? Na balança, né, e parsim dividido. Mas tem trocadilhos aí, tá? Vamos justamente falar sobre esses trocadilhos, tá? Bom, já falamos sobre a metáfora da mão. O erro a gente vai falar depois. Deixa eu ver, o vaso já falamos. As palavras, tá? Então, o comentário da Jewish Study Bible. As palavras são interpretadas em dois níveis. Elas são pesos. Mené, em aramaico, é uma mina, né? Uma mina que significava algo um pouco mais do que 1 quilo. Cerca de 20 onças. Parênteses, tá? Mané, mené, mené, há uma repetição. Quando você tem uma repetição, tá? É uma ênfase, tá? Uma ênfase numa situação de tempo, tá? De algo acontecer, de uma destruição, por exemplo, significaria que aquilo viria rapidamente ou que aquilo era definitivo, tá? Então seriam as duas possibilidades interpretativas aí. Ou que é definitivo, Babilônia se arrebentar, nunca mais ia voltar, ou a Babilônia ia se arrebentar logo, tá? Então, qual era a preocupação aqui do autor? Era mostrar para o povo e dizer, olha, não provoca o Eterno que a situação pode se tornar definitiva. Tá? Esse é o alerta. Muito bem. Tekel, né, é um shekel, né, é a mesma raiz do shekel, né, do hebraico, né, no aramaico, tá? Que é 11 gramas, né, ou menos da metade de uma onça. Tá? E Pérez, né, que aí aparece na forma plural farsim, né, ou parsim, são 2 metades de mina. Tá? Então, seria mais ou menos, né, quando a gente olhar, né, dá mais ou menos o mesmo peso, né, mas há uma relação aí entre eles. Tá? Também elas também soam como os verbos. Mené soa como verbo numerar, né? Tekel, pesar, né? O farsim e dividir, tá? Então, Daniel interpreta a partir daí, né? Faz esse trocadilho, tá? A última palavra também é semelhante à palavra persas, tá? Parsim, né? Inclusive, vou dizer uma coisa polêmica aqui para vocês, mas é verdade, tá? Assim, existe no meio acadêmico, tá? Uma suspeita muito forte, porque se você olha para o farisaísmo no Segundo Templo, na época do Segundo Templo, né, já dividido dos saduceus, etc., né, você vê muitas práticas semelhantes às práticas persas, né, dos zoroastristas. Então, há quem diga que Perushim, né, que vem da mesma raiz de Pérez, que é né, vamos dizer assim, seria algo separado, né, algo à parte, contado à parte,
tá? Então, os perushimos que se distanciaram, né, da vida comum, né, da vida mundana, secular, né, teria uma semelhança com os parsim, né, com os persas. Né? Por quê? Porque a religião principal, né, predominante, que era o zoroastrismo, que aliás existe até hoje, tinha muito disso, de você evitar contaminação cotidiana. Tá? Então, existe isso. Né? Agora, isso é meio polêmico, obviamente. Tá? Né? Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Mas é uma curiosidade, eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Então, ele falou isso, falou as palavras. Então, Baltazar ordenou que revestissem Daniel de púrpura, o lhe pusessem ao pescoço um colar de ouro e proclamassem que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino. Nessa mesma noite, o rei Baltazar foi assassinado e daí o medo tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Muito bem. Pessoal, o que significa, tá, isso, né, esse trechinho? Baltazar, né, ou Belsazar, honrou Daniel, né, e ainda assim naquela noite morreu. Qual é a mensagem para os judeus helenizados que o autor estava querendo transmitir? Não adianta, na hora do calor dos acontecimentos, vocês quererem, né, Senhor, por favor, né, quererem honrar o eterno só para se livrar da punição. Né? Então, essa é a mensagem. Retifiquem os seus caminhos enquanto há tempo. Né? Retifiquem os seus caminhos, não se dobrem aos ídolos, aos falsos deuses, não contaminem o templo do Eterno, as coisas do Eterno, enquanto há tempo. Porque na hora da punição, não adianta chorar e tentar engrandecer o Eterno novamente. Né? Porque aí, obviamente, não seria algo sincero do seu coração. Tá? Então, essa é a preocupação do autor de transmitir para os leitores. Tá? E aí a gente... acho que a gente já leu, né, a parte 6, deixa eu ver se faltou alguma aqui. Não, isso a gente já leu, já lemos também. Né? Então, isso aqui foi o que a gente já também falou a respeito. Tá? Então, pessoal, com isso, a gente conclui o estudo do capítulo 5 de Daniel.